Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David da Purificação. Estou aqui hoje para um programa natalino, né? O nosso já tradicional programa de Natal. Não estou sozinho, estou aqui com o Diego de novo. E dessa vez, para falar sobre o Grinch, a gente trouxe sobre a pessoa que é a própria personificação do Grinch, que é o Vincent. Fala aí, Vincent. É um absurdo essa afirmação, porque eu sou aqui de longe a pessoa mais empolgada com o Natal. Então, eu não sou o Grinch. O Grinch são os outros. Se é o contrário, né? Se é o Grinch 11 meses por ano, aí só em dezembro que você não é. Exato, é isso mesmo. Justo. E dessa vez a gente vai comentar as 4 versões do Grinch, né? O livro, especificamente a versão audiobook que tá no YouTube, que é narrada pelo Guilherme Briggs, a animação do Chuck Jones, o filme com o Jim Carrey e infelizmente, o filme da Illumination também, né? Meu Deus. Que essa versão foi feita. Mais sobre eles logo depois da abertura. Todo quem na Quenlândia gostava muito do Natal. Mas o Grinch, que morava ao norte da Quenlândia, passava mal. O Grinch odiava o Natal, a véspera e toda aquela função. Por favor, não pergunte por quê. Ninguém sabe a razão. Talvez porque ele tivesse um parafuso a menos. Talvez, quem sabe, seus sapatos fossem muito pequenos. Mas eu acho que o motivo mais correto é que ele não tinha o coração do tamanho certo. Mas, qualquer que fosse a razão, os sapatos ou o coração, ele ficava, na noite natalina, odiando a Quenfusão. Dessa vez eu não posso começar perguntando pra vocês, né, qual que é a relação que a gente tem com o Grinch em si, porque foi a primeira vez que um Vincent viu, assim, mostrando como ele é chato, né, demorou esse tempo todo pra ver o Grinch. Então eu quero começar perguntando se vocês lembram a primeira adaptação do Dr. Seuss que vocês viram. Pra quem não sabe, o Grinch é adaptado no livro do Dr. Seuss, né, que é um outro autor de fantasia infanto-juvenil aí. É o segundo que a gente tá comentando esse mês, né, o que é mais do que a gente comentou o ano inteiro. E ele tem várias adaptações, né, ele tem O Gato, que é o filme com Mike Myers, ele tem o Grinch, ele tem Horton e o Mundo dos Ken, uma infinidade assim, né? Tem até série pra Netflix mais recentemente. E qual foi o primeiro contato de vocês? Começando pelo Vincent, que é o nosso convidado. Então, eu tava tentando lembrar, eu acho que o Horton é o primeiro filme que eu lembro de ver tudo, assim, parei pra ver o filme, o Horton, que é aquele do elefantinho, né? Que Isso. é um povo que mora numa flor, Isso. Ele num grão. num grão. E ela é a primeira. E eu gostei muito desse filme na época. Eu acho que eu vi numa dessas de ir atrás de filme de cada Oscar, qualquer coisa assim. Eu acho que foi esse. E eu lembro de passar na sessão da tarde o Gato, né? Do Michael Myers. Eu sempre achei muito bizarro, assim. Mas eu nunca cheguei a assistir mesmo, assim. E daí, fora isso, eu só vi os Grinches mesmo, né? Pô, e o Gato, a gente tá comentando o Grinch, mas ele é bem perceptível que ele é meio que uma tentativa de ser o Grinch de novo, né? Exatamente Tipo, tem um isso. ator de comédia, fazendo uma adaptação do Dr. Seuss em live action, que é meio O estilizado. visual meio parecido, assim, de algum jeito, né? Também. É que o Grinch, o do Ron Howard, que a gente vai comentar hoje, ele foi um sucesso de bilheteria gigantesco, né? Tanto é que ele foi o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos aquele ano. E aí acho que tentaram retomar essa fórmula de novo. Falharam miseravelmente, né? Tanto que só voltou depois como animação em Horton. Cara, mas sabe o que é foda, Vincent? Eu lembro também de ver o Horton quando eu era menor, mas eu lembro que eu já tinha uma consciência, assim, de quem era Dr. Seuss, que as coisas eram adaptações dele, e aí, tipo, achava o máximo que o Horton voltava com Quenlândia, né, que é a terra que é apresentada no Grinch, nas diferentes versões e tal, e o final do Grinch, ele tem meio que essa puxada, né, tipo, essa é uma história que você passou num floco de neve, assim, como se fosse o próprio grão que aparece em Horton, o Mundo dos Ken, mas dessa vez num floco de neve. Eu não sei, eu até fiquei pensando nisso, porque eu lembro de ter visto o Horton, daí depois eu vi o Grinch, eu só vi recentemente, eu sei que foi um grande sucesso aí dos anos 2000, esse do Jim Carrey e do Ron Howard, mas eu lembro tipo, de estar passando na TV, mas nunca de ter pegado pra assistir, e eu até fiz essa associação, mas eu fiquei pensando se isso vem do livro, se isso é uma coisa que era
tradicional da literatura do Dr. Seuss. Porque pra mim, eu não percebi, pelo menos nesses últimos aí, nem nesse Grinch mais novo, nem no desenho original dos anos 60, e ele tem essa coisa de ser seres minúsculos que moram num lugar escondido e tal. Eu gosto muito da ideia. E tem outro filme que eu sempre quis ver dele, assim, que eu sempre quis ver, não, que na época que saiu eu fiquei com vontade de ver, mas acabei não vendo, que é aquele The Lorax, mas acho que não deve ser muito bom, não. É da Illumination também, né? É da Illumination, né? Então, e nesse Natal o David me ensinou a odiar a Illumination, então... Mas esse não é dos piores, não. Cara, mas só antes de passar pro Diego, eu acho que não é uma recorrente da literatura dele, apesar de não conhecer tantos livros assim, né? Mas acho que a gente pega, assim, de outras adaptações, ele, por exemplo, recicla a ideia de Quenlândia, né? E dos Ken, só que nessa coisa do grão no Horton. Mas eu acho que, tipo, é porque, no fim das contas, né, tipo, tanto o Grinch quanto o Horton e tal, são coisas que trabalham muito empatia, e eu acho que, tipo, trazer personagens que já eram estabelecidos da literatura nesse, talvez pro leitor, né, puxasse mais, tipo, sei lá, a criança tá lendo, e são os Kens da história do Grinch e tal. Então, David, curiosamente, meu primeiro contato foi o Grinch mesmo, do Ron Howard, que eu vi ele no cinema. E aí eu lembro até... Quer dizer, eu não lembro de detalhes dessa sessão, mas eu lembro de eu ir vendo o filme no cinema, sabe? Assim, eu lembro principalmente do filme começando, eu fui ver o filme dublado e com a narração do Antônio Fagundes e tal. Eu lembro muito do começo do filme e eu sentadinho lá no cinema vendo, acho que eu sentei numa das primeiras fileiras. E depois eu fui ver o Gato do cinema também, que foi um pouco depois. Só que eu não fazia essa conexão que os filmes eram do Dr. Seuss e tal. Eram filmes infantis que eu ia ver no cinema, porque... sempre me levaram bastante pra ir ver filme no cinema, é um passatempo que eu fazia com a minha família, assim, sabe? É uma das coisas que me tornou esse fã de cinema que sou hoje, assim, sabe? E ver esses filmes infantis, sabe? Que é um passeio que a gente fazia. E aí eu vi esses dois. E acho que foi isso, assim, sabe? Meu contato com eles. Um tempo depois eu descobri que tinha essa franquia, não sei, franquia não, essa obra do Dr. Seuss, né? Que foi adaptada em vários lugares, né? Eu lembro quando o Horton estreou, eu vi também, é um filme que passava muito na Fox, né? Porque era um filme da Blue Sky, etc e tal. E lembro que os filmes do Dr. Seuss, aqueles especiais de pré-televisão, eles passavam no Cartoon Network, às vezes. Tipo o Grinch, na época do Natal, o Gato passava de vez em quando, que é o especial do Gato mesmo, né? Esses especiais foram feitos entre os anos 60 e 90. Sim. Cara, eu só fui ver eles depois de mais velho, assim, porque o meu primeiro contato, eu fico em dúvida se foi o Grinch ou foi o Gato, assim, que eles passavam muito na televisão, né? E eu lembro de ver os dois, assim, quando eu era criança. Sim. E tal. E, tipo, apesar de hoje em dia olhar com desprezo, assim, pro filme do Gato, eu tinha uma época da minha vida que eu adorava, né? Achava um filme muito bonito, assim, tanto ele quanto o Grinch. A gente vai rever pro Pinguim um dia. É verdade, né? Talvez pra um programa só do Dr. Seuss, né? Igual o programa do Roald Dahl. Porque esses filmes, eles eram muito estilizados, né? Muito diferentes, assim. Quando você é criança, tipo, essa narrativa mais excêntrica, né? Se você não for uma criança convencional, eu acho, elas acabam te pegando, nossa, né? Porque demais. esse visual meio estranho, assim, você, nossa, caralho, que negócio diferente. E, assim como o Grinch, por exemplo, eu lembro que eu via, nossa, que filme diferente, filme bonito, porque as coisas são meio tortas e esquisitas. O Gato com aquela fotografia do... Acho que é o Emanuel Lubezki, inclusive, com essa fotografia do gato. Provavelmente né? sim. Precisando pagar alguma reforma da casa dele. Com aquela fotografia, assim, mega colorida, contrastada e com o Mike Myers fazendo palhaçada, porra, adorava. Eu gostava muito também, acho que pra nós, né, crianças esquisitas, né, esses filmes ficavam muito coloridos visualmente, né, dava um choque pra gente que, tipo, qualquer coisa a gente já se deliciava, né. E todos esses filmes tinham um flerte com o estranho, né, tipo, por exemplo, eu lembro que aparecia o Peixe, eu ficava dando lição de moral nas crianças, mas o Peixe, ele sempre era filmado com a lente grande angular, tinha uma carona, sabe. Mas eu tava pensando, eu não sei que idade exatamente vocês têm, o Diego eu tenho uma ideia, mas se é uma coisa meio geracional, talvez, porque... 26. Esquisita, mas mais de uma geração de Tim Burton, ali dos anos 90, sabe? Isso. Então, eu lembro Sim, mais... Mas eu peguei também. Eu acho que o que pega é que esses filmes são sub-Tim Burton, né? De um jeito ou de outro, sim. Apesar de que os filmes do Tim Burton são super sombrios nos anos 90, assim, eu lembro de associar e de gostar de muitos deles, né? De reprise de Sessão da Tarde e tal. Sim. Apesar de ser não necessariamente serem pra criança também.
Exatamente. Reciclando um papo que a gente teve aí no programa sobre a produção da Fantástica Fábrica de Chocolate, foi o meu primeiro diretor favorito, foi o primeiro do Diego também, né? Justamente por conta desse negócio, né? Tipo, tá lidando com esses signos e essas tramas infantis, mas de uma maneira sombria, né? Diferente. Eu era uma criança que gostava de coisas que pareciam um desenho animado, mas não era um desenho animado, tinha um tom cartunesco. Por isso eu amava... Gostava é foda, né? Eu gosto até hoje, mas tipo, desde moleque, né, assim. Eu lembro que quando eu fui na Blockbuster a primeira vez, eu aluguei... Foi um evento, né? Ai, vou me levar pra Blockbuster, eu tenho que saber que eu vou alugar, meu Deus. Eu aluguei o Popeye, do Robert Altman, e eu aluguei o Dick Tracy, do Warren Beatty. Só porque eles tinham essa cara de desenho animado com gente, sabe? Eu sempre gostei disso. Pô, inclusive, isso deu boa ideia pra programa aí no futuro, hein? Que eu quero muito falar do Popeye do Robert Altman. Já sei até quem tá na minha cabeça. Acho que dá pra emendar esses filmes todos num programa só. Mas, enfim, o assunto é o Grinch. Então, Vincent, você que é o nosso entusiasta de Natal aí, nos diga sobre o que é o Grinch, já que é uma trama simples que se repete, assim, em todas as versões. E é uma trama natalina, né, no fim das contas. Grinch é essa pessoa malvada. Como diz a música Mr. Grinch, ele é uma pessoa que ele é como uma banana ruim com a casca preta e oleosa, que odeia o Natal e que mora perto de uma vila chamada Quenlândia. Um belo dia, ele decide acabar com o Natal de Quenlândia roubando o Natal fantasiado de Papai Noel, e nesse processo ele acaba aprendendo uma lição de moral. E o seu coração acaba crescendo com isso. Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria. 4 horas, hora de autocompaixão. 4:30, contemplar o abismo. 5 horas, solucionar a fome do mundo e não dizer a solução. 5:30, malhar o corpinho. 6:30, jantar comigo. Não dá pra cancelar outra vez. 7 horas, lutar contra o meu lado bom e vencer. Ocupado. Bom, se eu terminar a luta até às 9, era só depois eu deitar na cama, olhar pro teto e até mergulhar lentamente na demência. Mas com que roupa eu iria? Então, começando já discutindo um pouco do livro, eu acho engraçado como, tipo assim, ele é um livro curto, né? Em audiobook, inclusive, é até curioso, que são só 13 minutos, é menos do que a própria adaptação para animação, assim. E eu acho que, tipo, o que marca nele, né, tipo, além de ser esse grande conto sobre empatia e tal, é o jeito que o Dr. Seuss consegue construir as características do Grinch, de Quenlândia, através das rimas, né, e sempre através desses contrastes, assim. O Vincent falou que a letra do Mr. Grinch descreve ele desse jeito, mas essa é uma característica lúdica que vem do livro, né, e é até mantido nas outras adaptações, porque elas são sempre narradas de maneira rimada, né, e eu rimei de maneira não proposital agora. E é isso, né? Tipo, eu curti bastante, assim. O audiobook que a gente tá comentando é uma versão que é narrada pelo Guilherme Briggs, né? Que chegou a dublar o Grinch na versão do Jim Carrey, assim. E eu acho que ele faz muito bem, que ele capta muito bem, né? Tipo, o texto e a excentricidade dele com a voz, né? Que o Guilherme Briggs, apesar de vários problemas aí, ele é um bom dublador, especialista em fazer vozinha, né? Então, tipo, quando ele mergulha no pensamento do Grinch, ele vai lá e faz uma voz diferente. Aí, quando ele tá só descrevendo o externo, a voz dele é um pouco mais distante. Foi a primeira vez que eu li, assim, que eu ouvi, assim, eu acho que... E também eu acho que é uma boa adaptação de rimas também, né? De manter uma musicalidade, né? Também, porque é muito difícil, né? Se você for parar pra pensar, até depois eu fui e ouvi, eu imagino que a animação dos anos 60 seja quase na íntegra, né? O texto dela. Então é muito difícil, assim, e eu acho que é um livro muito... E é muito, assim, típico livro para criança, mas acho que... Eu não sei se tem no Brasil tanto essa tradição de autores de livro para criança terem essa coisa de rimar e de fazer uma poesia, de quase que uma musiquinha e tal. Eu acho que talvez seja algo muito típico de livro americano também, porque eu já vi outros casos, assim. E, sei lá, talvez por causa do Dr. vi outros exemplos do Dr. Seuss também, né? Eu acho que isso é meio que parte essencial, assim. Então ele vai te pegando e dando um ritmo, assim, até... Imagino que para a leitura em si, sem você ouvir, você consiga, assim, vai numa sentada só, porque ele tem essa estrutura, assim, muito bem construída, né? Tipo, a ideia do o coração que é citado no início, depois é citado depois, o banquete. Então ele tem esse vai e vem dessa rima, não só ali dentro da estrutura da estrofe,
mas também dentro da estrutura da história, né? E é uma história de vai e vem, né? Ele vai e rouba o Natal e depois ele vai e devolve o Natal de algum jeito e tal. Eu acho muito foda, assim. Eu não sei, fiquei até com curiosidade de ler os outros livros, de ir atrás dos outros, para ver se eles são todos assim mesmo, né? Eu realmente, porque o Horton eu não lembro especificamente disso, né? Da adaptação, e o Gato eu nunca vi, mas eu imagino que todos eles tenham essa coisa, né? Essa musicalidade, né? Na história. Quem dera, hein, Vincent? Quem dera. Não tem... O Horton eu não lembro, assim. Inclusive, o Horton, fazendo um pequeno / grande parêntese, tipo assim, o Horton eu achei ele um filme bem desequilibrado, assim, nessas coisas, né? Ele tem essa coisa mais lúdica, mas aí, tipo, eles tentam fazer aquilo de... é um filme pra animação. É bem um proto-Illumination, até. Então vamos encher de referência pop. Aí tem uma parte que o Horton tá imaginando que ele briga pros macacos, aí vira um episódio de anime, assim, sabe? Com o Horton estilo anime lutando contra os macacos. Eu assim. imagino que bem fora do tom da história no geral. Pensando... Ele é da Fox, né? Se eu não me engano. Então, meio... Isso, da Blue Sky, exatamente. A única coisa que eu lembro que é da Blue Sky é a Ice Age, né? A Era do Gelo. Acho que é a única coisa que a maioria das pessoas lembra. Robôs. A Era do Gelo e robôs. Então todos esses filmes realmente, né? Tem uma tradição meio Illumination, né? Tem. E só esse é bom, robôs, inclusive. E nem é tão bom assim, diga-se de passagem. Para mais detalhes, ouça o nosso programa aí sobre a filmografia do Carlos Saldanha. Meu Deus. Mas diga aí, Diego. Cara, então, gostei bem. Eu acho que o Guilherme Briggs, falando um pouco da leitura que ele faz, né? Dá pra ver que ele realmente é um dos personagens que mais tem carinho, né? Pelo tudo que ele fala e tal, né? E depois a gente vai comentar A gente não vai falar exatamente da dublagem, mas acho que vai um comentário quando a gente for falar no filme do Ron Howard, do desempenho dele, além do próprio desempenho do Jim Carrey, que é o principal. Mas dá pra ver que ele tem um carinho muito grande, sabe? Eu acho que ele consegue dar esse tom exagerado pra leitura que ele dá, que é muito diferente da leitura que o Boris Karloff faz na narração dele do filme do Chuck Jones, mas que funciona muito bem pra aquela áurea de lúdica que ele tá querendo falar, dessa coisa de explorar essa maldade do Grinch, que acaba sendo transformada pela emoção do verdadeiro significado do Natal e dessa crítica sutil ou não contra o consumismo da data, tal, assim, né? O sentido consumista de uma data que já é consumista, sabe? Então eu gosto muito de como a história é direta ao ponto, né? Assim, esse contínuo, né? Ele é muito direto e acho que talvez a adaptação dos anos 60 seja melhor, porque justamente é um especial para televisão de 20 minutos, sabe? Assim, então, ele entende bem o que torna aquele conto especial, sabe? Assim, que é essa apresentação do Grinch, essa descrição com essa musicalidade que o Vicente falou, que é doce, que é charmosa, mas é muito engraçada, muito irônica, né? Assim, tem tudo isso. Ao mesmo tempo que tudo isso culmina para esse conto de como esse homem entende o verdadeiro significado do Natal e como isso move o coração dele, né? E tem toda uma fofura muito grande em como tudo isso é contado e demonstrado. Além da leitura do Guilherme Briggs funcionar muito bem, essa raiz literária do Dr. Seuss, eu acho que ele tem uma coisa de... Claramente é um conto infantil, mas que não subestima a criança, né? Não trata a criança como idiota, não. Ela consegue oferecer um humor para a criança e uma lição de moral para a criança sem ser algo totalmente descritivo, sabe? Algo textualmente desenhado para elas. Não, é algo que vai pela emoção que ele está contando essa história, né? E pela essa musicalidade que você citou. Uma coisa muito particular do Grinch, dessa história específica do livro que a gente não falou, que eu acho que é legal de citar, pelo menos, é que é um livro infantil protagonizado por um vilão, né? Uma coisa bem comum, assim, né? Que ele começa com essa coisa de um cara ruim, que odeia o Natal e tal. E pensando na ideia da imaginação infantil e de não sei o que, e de como isso deve ser curioso, assim, para as crianças, é um jeito interessante, assim, de contar uma história de Natal, né? Pelo outro lado e tal, né? Eu acho que Sim. Imagino que deve ter sido uma coisa bem pioneira na época, assim, diferente na época. Com certeza. Com certeza. E é uma coisa que as versões subsequentes tiveram dificuldades pra lidar, né? Por conta do formato. Ele quase sempre virou mais um personagem trágico
do que necessariamente um vilão. Tem isso, né? A gente vai comentar sobre essa coisa de explicar por que o Grinch é assim. Tanto é que no conto original e na adaptação dos anos 60... Não sabe, né? Exato, você não sabe e a graça é isso, né? O filme faz piada com isso. Pode ter sido os pés tortos dele, assim, ou o cara simplesmente não gosta de Natal, né? Assim, o filme, o livro brinca com é o versinho que ele fala, né? Que ou ele tá com o sapato apertado, ou ele tá... Isso, a prata apertado. O coração é 3 vezes menor do que deveria, uma coisa assim. Exatamente. Uma coisa tipo, mal comparando, uma coisa meio Coringa, né, sabe? Tipo, você não precisa saber porque o Coringa é mal, mas aí sempre tem que explicar porque o Coringa é mal nos filmes, sabe? Assim, e vários outros exemplos assim, que podem ser citados. E uma coisa boa a se falar também é que no livro do Dr. Seuss, as ilustrações, o Grinch era branco e tinha olhos vermelhos, né? Nas ilustrações do livro, né? Diferente da imagem que foi colocada depois. Sim, é engraçado, tipo, acho que a gente já pode até começar a falar da versão do Chuck Jones, né, que repete o plot que a gente acabou de descrever, só que no especial de 20 e poucos minutos pra televisão. Ela foi a versão que, tipo, ela criou o Grinch pra cultura pop, né, até porque audiovisual é uma mídia muito mais propagável do que literatura, e, tipo, ela definiu, assim, todas as características subsequentes, né, tipo, a música de abertura dela, por exemplo, é a música que o pessoal canta na versão do Jim Carrey, a música que também aparece na versão da Illumination, né? E a música tema do Grinch, né? Que You Are the Mean One, Mr. Grinch. Ela também é original dessa animação e ela ficou assim pra posteridade, assim. Vira e mexe, você esbarra em algum filme que quer mostrar, por exemplo, que a pessoa é má, e aí, tipo, vai lá e o filme toca essa música, sabe? É engraçado, assim, como futuramente as adaptações beberam muito da cultura pop, ao mesmo tempo que o Grinch, ele é esse personagem que ajudou a fundar um personagem tão famoso dentro da cultura pop, né? Não, com certeza. E esse filme foi feito num período que o Chuck Jones ele já não trabalhava para Warner, ele estava fazendo aquela série animada do Tom e Jerry para MGM, e aí ele conseguiu realizar um sonho antigo que ele tinha de adaptar o Dr. Seuss, que ele já conhecia pessoalmente, pra televisão, no especial de televisão. E aí ele contou com a co-direção do Ben Whishaw, que é um co-diretor dele lá na Warner, assim, de desenhos que ele fazia, né? Então foi meio que um projeto dos sonhos dele, digamos assim. Até que ele fez um especial depois do Horton também, que eu nunca vi. E esse desenho, ele foi um sucesso. Até que ele, junto com o Charlie Brown, que a gente também já falou aqui, ele era reprisado em todo o Natal, né? Eu fiquei até pensando nisso quando eu vi o desenho, que eu até falei com o David no dia, eu fiquei tipo, pô, isso é 25 minutos só, porque eu realmente não sabia muitos detalhes do que era o desenho, eu pensava que era imagina que fosse um média, pelo menos, da época, mas... Porque antes de conhecer os desenhos e os filmes, o Grinch pra mim sempre foi muito presente, eu que gostava muito de filme de Natal, muito presente ver esse desenho, principalmente a cena que ele tá sorrindo, assim, que a cara dele se distorce toda com um sorriso, assim, passando em qualquer filme de Natal que tem alguém assistindo TV, às vezes ou tá passando o Grinch ou tá passando A Felicidade Não Se Compra, né? É muito coisa de americano ver todo ano, assim. Eu acho que dá pra dizer que Grinch, A Felicidade Se Compra e Conto de Natal são as coisas de Natal e, em geral, mais parodiadas em tudo que é lugar do mundo. Assim, né, cara? Sim, e o especial do Charlie Brown também. Eu acho que em menor medida, porque esses três são muito parodiados, né? Assim, o Charlie Brown também, mas esses três aí são muito parodiados. Ironicamente, os três meio que são a mesma coisa, né? São pessoas muito babaca aprendendo que você pode verdade, ser feliz uma vez por ano. Inclusive, uma coisa que a gente esqueceu de falar do primeiro é que tem muito do... Assim, acho que dá pra traçar meio que ao livro, né, do Conto de Natal, talvez uma certa origem disso tudo, né? Porque exatamente, verdade. É dos anos 1800. Isso, dos anos 1800 é sobre um cara que odeia o Natal. E, de alguma forma é isso, né? O Grinch também é meio que a mesma coisa, né? Daria pra pensar no filme do Ron Howard, o narrador falando. E o Grinch foi como um segundo pai para Cindy Lou, como fala, né, no Ebenezer Scrooge, foi como um segundo pai para o pequeno Tim. Então a mesma função, Olha né? Só, pior que é. É o garoto fofinho que traz o melhor daquele homem amargo. A gente não chegou nessa parte ainda, mas no Illumination tem a ser subtexto aí que ele vai pegar a mãe da menina, né? Sim. No do Ron Howard também tem, mas a personagem é outra, né? Aliás, isso é uma coisa engraçada, né? Porque, tipo, o Grinch, até pela origem dele
em livro infanto-juvenil, tipo assim, ele é um ser assexuado, né? Tipo, é um ser que a gente tá vendo pelado o tempo todo, só que aí, tipo, essas adaptações que tentam mudar isso pra uma sensibilidade mais moderna sempre mostra como se, tipo, o verde dele, na verdade, fosse um verde de uma roupa, né, que ele usa e tal. Acho que a versão dos anos 2000 menos, assim, mas essa da Illumination é isso, né? Tipo, ele é pelado, tipo, ele usa uma cueca e aí ele coloca uma roupa verde por cima, como se fosse um shortinho que ele usasse. Cara, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que falar desse especial dos anos 60 é que a gente tem, e acho que o que torna ele tão memorável é que a gente tem a junção de dois gênios, né? Que é o Chuck Jones, que talvez, se não é o melhor animador de todos os tempos, sei lá, top 5 melhor animador de todos os tempos. Ele só pra contextualizar pra quem tá ouvindo e boiando, Chuck Jones é tipo um animador que trabalhou com a Warner, né? E ele é o inventor de tudo que a gente conhece dos Looney Tunes. Ele não é o criador deles, mas tipo, tudo que a gente conhece de batida de personalidade, gag visual, assim, foi feito pelo Chuck Jones ou reproduzido a partir de uma coisa que o Chuck Jones fez, né? Ele é o cara que tipo mudou pra sempre, assim, esses personagens que a gente já comentou aqui várias vezes. E aí, tipo, com o passar do tempo, ele foi se radicalizando no estilo dele, e aí, tipo, o desenho tem muito essa lógica do exagero, né? Então vou trabalhar as coisas a partir de uma ótica minimalista. Eu acho que nesse especial do Grinch já volta pra isso, né? Porque, tipo assim, por exemplo, o Grinch, boa parte do especial passa com a mesma cara, né? Tanto que é por isso que é tão marcante quando ele sorri, porque aí, tipo, essa imagem meio travada de expressão dele ganha uma expressão que era totalmente anárquica, né? Meio diabólica, assim, com todas as linhas do rosto dele que você nem percebeu que existiam sendo curvadas, né? Como o Robbie Williams disse quando ele deu o Oscar honorário pro Chuck Jones, o Chuck Jones é o Orson Welles da animação, mas também pode-se dizer que é o Godard da animação, né? Porque, como o David falou, né? É o cara que busca a radicalização, né? E é o cara que entende usar aquele formato para extrair o mais rico dele, né? Ele tem o domínio pleno daquele formato, né? É um dos maiores artistas do audiovisual, diretores no geral mesmo. Eu acho que tem uma coisa dele muito... além dessa expressividade que ele consegue essa expressividade que ele consegue no rosto do Grinch, tem também o uso de cores que ele tem no filme, né? Essas cores vibrantes, né? Que ele coloca no filme. E essa expressividade que ele coloca no filme também é fundida com um trabalho de voz incrível do Boris Karloff, né? Que é o outro gênio do filme e consegue colocar todo esse tom diabólico do Grinch pra fora. Não, e assim, é importante pontuar que uma das inspirações do Chuck Jones sempre foi artes plásticas e artes visuais, assim. Você vê que ele trabalha várias composições, né, assim, como se fossem pinturas, né? Mas, cara, o que ele faz de transição, assim, eu fico até besta em uns momentos, sabe? E tem um momento que, tipo... As transições, eu ia falar da montagem. Cara, é coisa de maluco, assim. Tipo, tem um momento que é um Ken brincando com uma maçã e vai dando zoom out e essa maçã entra dentro do olho do Grinch e a transição pra um close-up no olho dele, assim. É um negócio muito foda. E às vezes o olho dele vira uma coisa que é um túnel que alguém entra, e daí o relógio também é muito usado, assim, é muito, muito foda, assim, o jeito que as imagens se fundem, né? E uma coisa que eu gosto também é as cores, né? O Diego já falou, né? Como ele tá sempre... O cenário muda de cor ao redor dele, mas eu gosto também como ele se move, assim, por exemplo, na cena que ele tá roubando as coisas... Tem um jeito que tem uma hora que ele vai roubar as coisas de uma árvore de Natal e ele usa tipo um taco de sinuca. E ele vai serpenteando, ao redor dos dentes, e na outra ele usa tipo um taco de sinuca e as bolinhas de Natal vão caindo uma a uma, assim, todas elas. Tem vários momentos, assim, dessa... Principalmente da cena que ele rouba o Natal, né, em si. Sim. Cara, esse que é o foda do Chuck Jones, né? Tipo, não são só coisas que conceitualmente são muito interessantes, né? O jeito que ele dá vida pras coisas também. Porque, por exemplo, podia ser só, tipo, um especial sóbrio do Grinch roubando o Natal e aí, tipo, o Grinch tem expressões mega exageradas, né? Mas não fica só nisso, assim, tipo, tem isso. Tem esse visual mega distorcido de linhas, assim, né? Todas as casas são tortíssimas, é um negócio meio impressionista até. E aí, tipo, eu acho que o jeito que ele também consegue criar melancolia, às vezes, com poucos detalhes. Tipo, o jeito que ele muda, por exemplo, a posição de linha de sobrancelha da Cindy Lou, sabe? Pra mostrar que ela tá triste. Ou a posição do quadro, de quando a Cindy Lou tá falando com o Grinch, né? Uhum. É incrível. E também tem essa coisa, né? O humor não tá só no... O humor não tá só nisso que você falou, né? Tipo, das caras dos personagens. Ele tá em toda a caracterização que é dada pro desenho e de todas as interações que o personagem fala em como eles são animados, né? Principalmente como o Max encara o Grinch, de como o Grinch encara o Max, de como toda aquela fisicalidade
do desenho já forma um humor, assim, muito próprio daquilo. Além das coisas serem super tortas, o tipo, esquema de cor que ele usa, né, é rosa, laranja, vermelho, assim, é muito isso, né, tipo, muita influência de arte psicodélica dos anos 60. Ao mesmo tempo tem essa influência de arte psicodélica, né, um negócio que traz um efeito que te coloca tão próximo daquela história que te encanta, né, assim. E o que você falou de melancolia, David, assim, quando o Grinch muda, né, que é um momento um pouco antes do coração dele crescer, né, quando ele vai tentar salvar o negócio, mas quando ele tem a realização, quando ele vê aquelas pessoas cantando e etc e tal, né, o jeito que o rosto dele se humaniza é um negócio tão lindo, sabe? E tem coisas nesse filme, até desse aspecto de comédia visual também, que viraram meio que referência, né? Tipo, quando ele vai fazer a roupa, né? De alguma forma, as duas outras versões copiam. A versão do Jim Carrey, ela copia exatamente, né? Tipo, ele é um pano vermelho esticado e ele corta com uma tesoura exatamente no formato do que vai ser um casaco de Papai Noel. Assim, é muito nos outros filmes em si. O mundo sempre é como rola a configuração dos Who's, né? Assim, de como eles são caracterizados, né? Que sempre muda um pouquinho, assim, né? De versão para versão. Essa versão, igual o livro, né, eles são figuras mais inocentes, assim, que irritam o Grinch mais por estarem sendo felizes, assim, longe deles, né, e como tem essa brincadeira de o Grinch, ele é só amargurado porque o coração dele é 2 vezes menor, né, tipo, é isso, né, eles são essas coisas fofas e o Grinch é esse ser mais xarope. Até porque eu acho que, tipo, o uso do Natal é meio convencional nesse sentido, né, nesse desenho. É tipo, beleza, o Natal é essa data comemorativa e ele tá meio amargurado por ser a data comemorativa. Não tem muito grandes porquês, porque é uma coisa mais simples, né? Mais infantil, mais lúdica. Essa coisa de psicodelia que você falou, né? E das transições, eu acho que chega um dos auges disso é quando o pessoal da Quenlândia, né? Eles estão cantando, né? E aí tem aquela sobreposição de planos, né? Dos sinos com a cantoria deles, né? A gente vê aquela estrela de Natal crescendo naquele cenário psicodélico, né? E essa junção todas de cores, né? Te dão assim como o Grinch, te dão calor no coração. Até o jeito que ele usa molduras, por exemplo, às vezes ele vai dar um zoom e aí, tipo, ele emoldura o zoom, tipo, ou tipo, em objetos da cena, ou, tipo, brota um quadrozinho do nada, assim, sabe? Como se fosse alguém olhando com estetoscópio, sabe? Pra você ver, por exemplo, como é que é o coração do Grinch. E a mudança de cenário de quando o Grinch tá puxando o Max, né? Que ele tá puxando o Max e o cenário vai do rosa para um amarelado, assim, que é quando ele muda mesmo pro bem, né? E as expressões, né? Tipo, o jeito que as expressões são marcadas, né? Tipo, de quando ele tá conversando com o Max, né? Você vê meio que os entornos do olho e da bochecha deles muito marcados, né? Como isso criou um humor muito especial, as linhas dos personagens. E vocês querem falar mais alguma coisa do Chuck Jones ou a gente pode falar pros anos 2000? Não, só uma coisa que eu acho curiosa também, né? Uma cena específica que eu gosto é quando ele, no final, todos eles estão cantando, né? E daí o Grinch, o coração dele cresceu, ele tá voltando com os presentes. E uma cena que eu achei muito visualmente engraçada é tá todo mundo em volta da árvore de Natal, de mãos dadas. E daí quando ele vai chegando com o trem das pessoas se separarem de um jeito natural, assim, elas se abrem, tipo, 3 ou 4 pessoas juntas, como se fosse um portão, assim, feito de pessoas, assim, tipo, até de um jeito meio metalinguístico, talvez, de mostrar que aquilo era só uma camada que foi tirada da frente uma camada de animação, no caso, literalmente, né, que foi tirada para que o personagem passasse. Eu acho muito foda essa cena. E daí tem, só finalizar falando disso mesmo, desses gags visuais metalinguísticas, inclusive essa do estetoscópio mostrando o coração, quando o coração cresce, meio que estoura, né, esse quadro, que teoricamente não é um quadro que tava ali, né, então é bem, bem foda. 5 estrelas. Ai, meu Deus, já adiantou. Mas né, cara, o Chuck Jones não tem como falar pra você ver, tipo, é um especial de 20 e poucos minutos e olha como é rico, né, cara? Acho que é por isso que, assim, eu sei que muita gente ficaria receosa, né? Acho que
Acho que talvez até mais por ele ser um diretor estadunidense, né? E aí cair nesse negócio de ter uma visão eurocêntrica. Mas não tem como, né? Ele é o pai da animação, assim. Não tem o que falar, que papo é esse, cara? Ai. E vai falar que não é, Diego. Não, eu concordo totalmente com você, mas aqui vai ficar receosa porque o cara é americano. Não, mas eu não tô falando que eu fico, mas a maioria das pessoas teria esse receio, né? Gente. Porque às vezes tem isso, tipo... Acho que a gente que não tem essa visão... Sei lá, que velho tem de que os Estados Unidos é o grande salvador do mundo, né? A gente tenta não, tipo, se pautar culturalmente só por produções dos Estados Unidos, né? Mas vira e mexe tem uns que não tem como evitar. Mas às vezes os caras são os melhores, às vezes fazer o quê? Às vezes sim, às vezes não. Acontece. É a vida. Tem que ser o fã de Clint Eastwood, né? Defendendo esse negócio. Mas lógico. Mas enfim... Nos anos 2000 a gente teve uma outra adaptação do Grinch, dessa vez dirigido pelo Ron Howard, que, diferente do Chuck Jones, que é um gênio, né? É um operário aí consideravelmente consistente. Acho que é isso, né? Ele já fez filmes legais, de vez em quando, com grandes intervalos entre eles, né? E ele repete as mesmas batidas que a gente comentou, né? Do livro e da animação do Chuck Jones. Inclusive, dessa vez, batidas visuais foram estabelecidas pela animação do Chuck Jones. Mas ele por estar inserido no formato maior, né, de longa-metragem, ele tenta trabalhar um desenvolvimento narrativo para vários personagens, né, tipo o próprio Grinch, a Cindy Lou e tal. E tem isso que eu comentei no começo, né, tipo, aqui o Grinch ele é praticamente um personagem trágico, né, tipo, ele tem esse receio com o Natal, a narração brinca, né, que tipo, talvez os sapatos fossem muito apertados, ou o coração dele fosse muito pequeno e tal, mas o filme tem uma explicação diegética de por que ele odeia o Natal, né, tipo, mostrando que ele foi menosprezado quando ele chegou, aí ele sofreu bullying na escola porque ele tinha barba, assim. O que, aliás, é muito curioso, né? Tipo, porque tipo, ele sofreu bullying na escola, a professora via e ela ria junto, assim. Era é uma filha da puta, né, professora? Sim. E como eu comentei, né, a minha grande afinidade com o Dr. Seuss veio muito desse filme, né? Ou talvez do gato. Mas, revendo ele, né, tipo, eu reconheço que ele é um filme que tem coisas muito legais, assim, ele é um filme divertido, não é um filme ruim, nem nada do tipo, mas, sei lá, acho que ele é um filme mais comum, assim, né, dentro desses filmes mais lúdicos que a gente tinha no começo dos anos 2000. Até vi ele em cal com o Diego e um outro amigo nosso, né, e eu comentei, assim, o quanto ele é o tipo de filme que você vê muito do pessoal produzindo pra surfar o hype de outros diretores que faziam isso, só que de maneira mais autoral na época, né, tipo o Barry Sonnenfeld, ou o próprio Tim Burton mesmo. Uhum. Não, com certeza. Eu acho assim, é um filme que eu gosto dele, tenho um carinho dele porque eu vi ele no cinema e foi meu contato do Dr. Seuss, mas eu gosto dele realmente. E eu revi ele com o David, eu continuo achando a mesma coisa dele, mas assim, obviamente é um filme com coisas bem regulares, de um cineasta regular, que é um Ron Howard, né? Eu costumo separar o Ron Howard, que os filmes do Ron Howard, eles podem cair para 3 caminhos muito fechados, né? Que o Ron Howard, o que é? O Ron Howard é o típico operário de Hollywood, sem zero personalidade. Eu odeio a classe trabalhadora, perceberam? Porra, você falou isso. Não, mas você falou com desdém, o típico operário. Mas calma aí, deixa eu falar tudo. Sem personalidade, sem uma assinatura específica, mas que os filmes dele podem cair... Operários não podem ter personalidade? Cala a boca dele. Mas os filmes dele podem cair em 3 lugares. Eu acho que ou ele é o operário competente, ou ele é o diretor genérico, ou ele é o diretor que pesa a mão na coisa melosa dos filmes e coisa sentimental, assim. Porque, assim, o Ron Howard, acho que os melhores filmes dele são os filmes que ou ele trabalha com material muito leve, onde essa falta de peso que ele tem, essa falta de uma mão mais específica não se demonstra muito bem, ou são os filmes que ele consegue emular, porque eu acho que ele é um bom emulador, ele consegue emular bem algum outro cinema daquele momento, ou que ele esteja citando, tipo assim, Apollo 13 é uma coisa meio Spielbergiana, o Rush é uma coisa meio Michael Mann, sabe? Eu acho que os melhores filmes dele são esses filmes que partilham disso. Ou então, os filmes que ele é só indiferente e cai nas coisas melosas. Eu acho que no Grinch, ele faz um pastiche total do Tim Burton, mas é total mesmo, mas eu acho que é um bom pastiche, sabe? Assim, eu acho que ele se mostra um artesão competente que emula descaradamente esse tipo de cinema cartunesco que estava tendo na época. A grande questão é que o filme não tem um pulso forte, eu acho, sabe? Assim, o que eu acho que torna que essa coisa mais cartunesca do filme seja muito regular, né? É um filme que é muito dependente de uma direção de arte que é muito chamativa e que é extremamente bem feita, uma maquiagem que é excelente e de uma construção visual que
que apesar de não ser muito imaginativa, é funcional, e do Jim Carrey, que eu acho que deita e rola nessa coisa exagerada que ele traz pro papel e pro Grinch, que é totalmente diferente, eu acho que é da coisa mais diabólica do Grinch original, mas que combina muito bem dentro disso. Então, eu acho que isso cria um universo cativante do filme, mas impede ele de dar voos maiores. Você vê que a direção do filme é meio travada, sabe, assim. E principalmente, sei lá, no final, onde tem mais cenas de ação, sabe? Você vê que a montagem é irregular, assim, sabe? Você vê que o filme não sabe direto o caminho que ele tem na direção pra ele seguir exatamente. Ele nunca se aprofunda em nenhum tom específico que ele queira, sabe? Ele é só sempre muito ameno dentro de tudo isso. Eu acho que é isso. Ele é meio ele é meio sub Tim Burton, e outro diretor que eu fiquei pensando que nessas, o Ron Howard ou qualquer diretor que vai lembrar a gente do estilo de outro diretor, a gente vai acabar imaginando, eu pelo menos fico às vezes imaginando outros diretores que poderiam trabalhar de um jeito mais interessante com o mesmo material e tal. E eu concordo com o Diego que ele é meio que um sub Tim Burton, mas eu também acho que eu fiquei pensando, talvez, assim, sei lá, eu não vi nenhuma dessas animações, apesar de eu ser empolgado com o Natal, mas, sei lá, se fosse uma outra animação do Zemeckis, assim, daquela época que ele tava fazendo, ou boa. Ou até mesmo um live action do Zemeckis, assim, eu acho que também é um diretor que combinaria com esse estilo desse coisa meio... O que eu acho do Ron Howard é que ele parece que ele enxerga ele não... A gente falou que o Ursus aí respeita a criança e, tipo, como ele trata a criança como uma pessoa inteligente, não sei o que. Eu acho que o Ron Howard, ele meio que, por um lado, ele faz uma coisa meio um melodrama, assim, meio ralo, assim, até funciona, acho ok, né, a história do Triângulo Amoroso. Por outro, ele vai fazer um filme infantil meio que distanciado, assim, meio, ok, é um filme pra criança, então vou ter algumas piadas de criança, algumas... não desgosto do filme também, acho ok, assim, acho legal, mas acho que é realmente um filme que fica aquém de todas as possibilidades que ele traz, né? Inclusive a maquiagem é muito, muito boa, né? Do Jim Carrey, e o Jim Carrey... Ganhou Oscar, inclusive. Ganhou Oscar. E ele usa muito bem, né, o corpo de Grinch, que ele tá, que não é só uma maquiagem de rosto, né? É uma maquiagem meio de o formato do corpo, que vai imitar aquele personagem como era nos anos 60. E é bem legal. Isso eu acho bem... Uma das melhores partes é como o Jim Carrey tá brincando dentro desse espaço que dão pra ele, assim. Uhum. Às vezes tem até uma impressão assim que foi tudo feito à base de improviso, né? Porque tem coisas que até nos comunicam com a proposta do filme. Porque, por exemplo, às vezes o Jim Carrey meio que quebra a quarta parede ou bota um chapéu, assim, faz uma piada meio metalinguística, né? Que nos comunica com essa coisa mais lúdica da narração, nem nada, mas tá lá. E ele, uma das piadas visuais que eu gosto desse filme é que ele come vidro, né? Eu acho muito, muito legal que eles usam essa coisa de... E daí eu acho que, não indo pro outro ainda, mas que, tipo, funciona na animação muito, e é uma coisa legal nesse filme que meio que cagam no terceiro filme, que é como a caverna que ele mora e como ele em si é um ser que você entende o porquê as pessoas olhariam e falariam que asqueroso, né? Eu ia comentar isso porque eu adoro os detalhes visuais assim, do filme pra estabelecer tipo, como é a casa do Grinch, né? Tipo, essa coisa totalmente... o contraste, né? Tipo, porque a Vila dos Ken, ela é essa coisa super quentinha, né? Tipo, se você for ver o design de produção dela, é uma coisa meio casa média estadunidense, ou é preparada pro Natal, né? Tipo, até pelo uso da data e tal. E aí, tipo, o Grinch, além dele visualmente ser super destoante dos Ken, né? Tipo, os Ken, a maquiagem de nariz, por exemplo, essa coisa mais fofa que lembra um animal, ele tem essas coisas grotescas e ele vive tipo de lixo, né? Ele não é lido como que seria humano dentro do filme. Não, com certeza, né? Eu acho que tem uma coisa que vocês estão falando aí, que eu acho que o humor do filme, ele atira pra todos os lados. Então acho que ele tem muito uma coisa tipo, vamos deixar o Jim Carrey brilhar e fazer as palhaçadas dele, tipo uma coisa bem... Sabe, tipo, o gênio do Aladdin, sabe? Que é essa coisa que... filha da puta, roubando minha comparação. Porra. Eu que fiz a comparação em Cal. Olha só. Olha aí, ficou na cabeça. Mas então, como o David falou em Cal, tipo o gênio do Aladdin... Obrigado. Que é essa coisa, tipo... autoconsciente do humor, mas ao mesmo tempo ele vai pra essa coisa lúdica que o Vicente falou, tem o melodrama também do Triângulo Amoroso,
essa coisa trágica, esse humor que às vezes é muito inocente, às vezes é cartunesco, às vezes ele é safadinho, né? Tipo, o Jim Carrey caindo nos peitos lá da Christine Baranski, etc e tal, né? Fazendo a piada que o Joss Whedon usaria 2 vezes depois, 20 anos depois. Né? Eu acho que a direção também é meio assim, tipo, atira pra todos os lados, porque o Ron Howard, ele faz aqueles ângulos inclinados, ele tem uns movimentos muito bruscos, parece coisa de desenho animado, só que é engraçado. Ele faz isso de um jeito morno, assim, sabe? Parece que não tem uma energia gritada no filme, né? Assim, parece que o Jim Carrey tá gritado, mas não tem uma energia gritada, sabe? Parece que tudo é muito... caminha essa funcionalidade dele e ser um diretor que consegue fazer as coisas, tipo, de um jeito competente, às vezes, mas não é um cara muito imaginativo, sabe? Assim, acho que depende mais de uma junção de pessoas que estão ao redor dele pra dar vazão à ideia dele mesmo, assim. Eu acho que o filme fica muito nessa coisa calculadinha, assim, e o que mostra bem isso é a interação dele com a Cindy Lou, né? Porque nesses momentos que ele tá tentando ser estranho, o Jim Carrey, né, no caso na performance, aí o filme acompanha a estranheza dele, né? Tipo, muda o ângulo, muda a lente, ou tipo, vem num traveling assim de frente, vai lá e para, e aí o Jim Carrey mostra a bunda pra câmera e tal. Mas de resto, cara, ele não é um filme que, tipo assim, ele pensa tão bem a decupagem quanto no restante, quanto nessa cena, sabe? Ele é mais essa coisa, tipo, de o bem feito em momentos isolados e no geral, assim, visualmente só legal. Não, com certeza. Não, inclusive eu acho a montagem do final, assim, toda apressada, assim, aquela cena do trenó caindo, sabe? E de como se sucedem os eventos, sabe? Eu acho tanto a direção quanto a montagem bem até voada, sabe? Assim, parece que as coisas vão acontecendo meio que... parece que tá tudo meio desleixado, sabe? As coisas vão acontecendo simplesmente, assim, e os cortes são todos abruptos, sabe? E acho que se perde um pouco o senso de energia da coisa toda, né? Apesar de, logicamente, né? O final ser bonitinho e acabar carregando pelos personagens. Esse negócio que você falou da Cindy Lou é engraçado, porque a Cindy Lou vira a co-protagonista do filme, né? Porque ela vira o ponto de vista do Grinch. Então o filme é bem marcadinho nessas coisas. Tipo, a gente tem esse conto aqui, a gente vai rechear ele de coisas pra dar um filme, né? Bem calculado nesse sentido também, né? Então você coloca esse triângulo amoroso que o David falou, você coloca um antagonista, que é o Jeffrey Tambor de prefeito, você coloca um interesse, que é a Christine Baranski, você coloca várias subtramas, que é a mãe da Cindy Lou com a Christine Baranski, essa coisa do Natal e da rivalidade, você coloca os Kens com essa coisa deles estarem muito focados no consumo do Natal, mas não tão focados no tipo espírito assim, da coisa. Existe no filme, mas existe. Né? Não é desenvolvido. Tipo, né? Beleza, eles são muito consumistas pro Natal, mas tipo, como assim eles são muito consumistas pro Natal? Se parece que é tudo de graça, as pessoas vão em loja e simplesmente pegam. Né? É um negócio muito maluco, assim. Exatamente. O quanto ele tá disperso nessa paródia capitalista. O Natal é a coisa mais importante pra aquela vila, mas ao mesmo tempo... realmente, ele fica... Parece que todo dia é Natal. Parece todo dia Natal. É muito estranho, assim, o jeito... Não tem uma especificidade, né? Exatamente, assim, né? Não tem eu acho que é isso, não tem muito pulso, né? Não tem um peso, as coisas, às vezes, sabe? Mas eu admito que eu gosto das interações da Cindy Lou com o Grinch, mas muito porque eu acho esse clichê da criança que é melhorando e trazendo um cara pra redenção é uma coisa que sempre me pega, assim. Eu acho um clichê muito bonitinho, assim. Eu gosto das cenas dele, a atriz é assim. boa, né? Essa menina aí. É boa. Funciona bem. Os atores no filme estão muito bem, sabe? O coadjuvante, assim. Eu gosto de todos, assim. Gosto do Jeffrey Tambor fazendo o prefeito, gosto da Christine Baranski, gosto do cara do Legion como pai da Cindy Lou. Assim, acho legal. Assim. Cara do Legion. A mulher do The Other Two fazendo a mãe da Cindy Lou. Da Cindy Lou. Assim, eu acho que o filme consegue fazer competente. Que tem top vozes de narrador. Sensacional. Eu só sensacional, percebi depois assim, que era ele, depois tipo, de 30 minutos de filme. Eu fiquei tipo, quem será que é? Depois eu percebi que era ele. E é uma boa narração também, né? Uma boa narração. Eu acho que e também tem essa coisa, né? Tipo, como é um filme dos anos 2000, eles têm que fazer as coisas mais sabidinhas, assim, né? Então você ao invés de uma certa ironia mais sutil que tinha no conto original, aqui um nível, tipo assim, o nível, tipo, da Christine Baranski que ser a perua da cidade, do Jeffrey Tambor ser o prefeito incompetente, sabe? Os personagens são muito mais marcados, né, nessa coisa mais satírica.
Mas é uma sátira mas que eu também acho que funciona bem. funciona assim. bem, funciona Porque, bem. tipo, em todas as cenas eu me pegava rindo, sabe? Por exemplo, tem uma montagem da Cindy Lou entrevistando diferentes Ken pra isso aí, entender né? o que aconteceu com o Grinch, né? E aí, tipo, todo mundo vai descrevendo, assim, uma tragédia, uma desgraça, mas ele tava tão lindo, sabe? Então, esse que ele levanta a árvore de Natal e joga, aí o pessoal, um monstro, é uma fera, e ela, e os músculos dele enquanto ele fazia aquilo. Ai, cara. Isso é bem Tim Burton também, né, cara? Sim. Eu lembrei muito do Edward, convivendo com o pessoal lá do... O pessoal lá do bairro que ele vai morar no Edward Monte Tesoura, sabe, assim. E são todos os estereótipos. É a mesma coisa, É. né? Tipo, é uma sátira à sociedade americana, então esses personagens são recortes específicos que você veria, né? Inclusive, esse estereótipo que a gente tá falando, né, da mulher dar em cima do Grinch, assim, tem também no Edward Mãos de Tesoura, Tem. né? Tipo, a mulher lá que quer ficar com o Não, Edward. inclusive tem a junção de duas coisas. Tem isso, mas também a menina que se apaixona pelo Freak, mas tem o Bug apaixonado por ela, também é do Edward, né? Com a Winona Ryder, né? Nossa, é verdade. Realmente é um filme bem subfilmes esse, né? Exatamente. Mas é um filme legal. É um filme legal. É um bom Eu filme. gosto muito. É um bom filme do Ron Howard. Gosto muito da criação de mundo, criação de roupas, assim. A do Grinch eu acho particularmente muito interessante. Quando ele rouba, por exemplo, aquela... que ele, não sei explicar, mas aquela roupa do cara sueco lá que tá cantando Yoleihu na montanha, né? Aliás, tipo, todo mundo tem medo de subir na montanha, mas aí, tipo, o cara sabe que o Grinch tá lá, ele vou subir aqui só pra gritar do nada, né? Já que a gente pode falar essas coisas, né? Eu não sei, eu até comentei isso e que eu tava reclamando de fuga de roteiro, mas não é isso. Mas eu só achei gozado a Cindy Lou não saltar enquanto ela tá em cima do negócio do trenó, porque daria ela não morreria se ela saltasse aquela altura, eu acho. Ela é criança, né, cara? Não sabe fazer contas. Não é esse nível, né? Ela até manja de tecnologia, faz entrevistas, mas contas aí já é demais. Ela é muito fofinha, essa menina, assim. Mas a gente nem, tipo, tá cometendo como furo de roteiro, nem nada do tipo. Não, só tipo coisa bobeira, assim. É, exatamente. Isso. Só coisas curiosas, né? Que E ela tem uma música dela, né, própria aí. E a versão do Mr. Grinch dessa música desse filme também é legal, assim, como acho que quase bacana. Todas as versões Sim. de Mr. Grinch são legais. É bacana. Pô, inclusive, essa menina ela foi um crush aí meu durante a infância, porque ela faz a filha do presidente em Pequenos Espiões 2. Nossa senhora, é ela! Meu Deus! Sim, é ela. É a filha do George Clooney. Pois é. Nossa, eu tinha esquecido que o presidente era o George Clooney. É, você vê, Robert Rodrigues só lista de contato. E ela é a namoradinha do... É, namoradinha igual... não, ela tá no grupinho do Paranoid Park, depois mais velha. Nossa, é verdade, nossa, é verdade, nossa. É a menina que o cara tira a virgindade, nossa. Isso mesmo. Nossa. Tava em todas, né, cara? Impressionante. E ela também é o interesse romântico do cara do Vira-Lata, aquele filme lá do cachorro Meu que Deus. ganha o poder. Que tem que estar aqui no Pinguim da Saga um dia, né? Tem. Ela foi... Não, mas Tem, talvez seja uma Taylor palavra muito forte. Momsen, ela é música também, né? Então ela tem umas bandas aí, música, tem umas música, coisas assim. Não sei, não acompanho a carreira musical dela. Mas ela é do Também rock. não. Mas é o seguinte, uma coisa que tem que ser falada, né? Eu acho que a dublagem brasileira do Grinch, né, ficou muito marcante, né? E acho que o Guilherme Briggs, talvez ele esteja, como o David falou ontem, Cal, no papel da vida dele, né? Até o jeito que, por exemplo, ele explica como... Não sei se já viram entrevista, né, do Guilherme Briggs explicando como que ele fez pra conseguir o papel. Já assim, vi. É ele falando que, tipo, foram horas de audição, que é diferente, né, de processo de dublagem. Geralmente a pessoa só chega e dubla. Aí, tipo, ele dublava imitando o Grinch quando ele tava em pé. Ele ia lá e abaixava junto, sabe? Ele dublava fazendo, tipo, os mesmos movimentos físicos do Jim Carrey, né? Eu acho que o Jim Carrey, ele é um ator que, pra fazer esse tipo de comédia, ele é um cara muito plástico, né? Então, totalmente. Tipo, o rosto dele é muito marcado, expressões, fisicalidade. E como o Guilherme Briggs sabe fazer muito bem digressão de voz, né? Eu acho que combina bem, assim, com o personagem. E no mesmo ano, o Jim Carrey fez outra das melhores atuações dele, que é ele no Eu, mesmo Irene, né? Ele tá fantástico. E inclusive, só uma opinião aí sobre ele já tinha o Guilherme feito Briggs Máscara. dublando. Sim. Sobre o Guilherme Briggs dublando o Jim Carrey. Eu acho que funciona muito bem nesses personagens, né? Que são mega exagerados. Mas quando ele tenta dublar o Jim Carrey num papel mais sóbrio, tipo o Todo-Poderoso e outros, assim, eu acho que fica muito esquisito. O papel que ele tá sem Parece maquiagem, que bate né? a voz. Vou falar a verdade. Pior que é. Mas ele, tipo, de Conde Olaf, de Grinch, assim, é perfeito, né? Não tem nem o que falar. Eu não vejo dublagem. Com o Diogo fica outro personagem que, tipo assim, né? Tipo, vamos deixar o Jim Carrey brigando aí, é isso aí, né? Sim. Mas, deixa eu pegar aqui o ano que é o filme da Illumination. Nem vamos falar desse negócio, vamos encerrar já agora, tá bom? Poderia, né? Mas nem tudo são flores, né? E se o Roald Dahl, que
que a gente comentou no programa da Fantástica Fábrica de Chocolate, passou por um revisionismo histórico, né, as obras dele, para ser tiradas problemáticas e deixar elas mais palatáveis para sensibilidades modernas. Monteiro Lobato, o Dr. Seuss também. Monteiro Lobato americano, você tá me dizendo? Britânico, você tá me dizendo? Com certeza. O Dr. Seuss também, mas ao invés do Roald Dahl, que por algum motivo, a gente comentou esse motivo inclusive no programa Fantástica Fábrica de Chocolate, gera muita atenção de autores excêntricos, né? Tipo Tim Burton, Wes Anderson e afins. O Dr. Seuss gerou interesse da Illumination, né? Que já tinha adaptado um livro dele, que é o Lorax. E aí o Grinch ganhou outra adaptação pela Illumination, assim. E que, tipo, a gente tá fazendo vários elogios, né? Tipo, as diferentes versões do Grinch. Mas essa é uma que, assim, pra fazer esse tipo de coisa é sofrida. Porque ela não se ajuda, né? A gente comentou, tipo, o quanto a animação de 60, o filme dos anos 2000, eles são ricos visualmente. Essa eu acho que é o genérico do genérico, né? De como as pessoas enxergam a animação infantil. Eu nunca na minha vida vou perdoar esse filme por me fazer não gostar de uma música do Tyler, The Creator, né? Que ele faz a versão do Are You Mean The Grinch nesse filme. É triste. E é isso, né, cara? É um filme vazio, um filme sem vida, assim. O Vincent comentou o quanto no filme dos anos 2000, né, tipo, a caverna do Grinch ser cheia de lixo, assim, toda torta e tal, era muito simbólica, né, da personalidade dele. E esse eu acho que, assim, a caverna dele é simbólica pro que é o filme, assim, que é só uma coisa sem graça, sabe? É tipo, ele tem uma cama, um relógio, uma rádio, é isso, sabe? É o convencional de, uma pessoa normal, sendo que ele é o Grinch. E o clichê do animalzinho espertinho, né? Que o Max vira um cachorrinho sidekick, assim, nossa. Não, e o Grinch é engraçado, que o Grinch desse filme... É engraçado não, mas é curioso que o Grinch desse filme é um Grinch sem personalidade, né? Sim. Se o Grinch do Karloff é aquela coisa diabólica, o Grinch do Jim Carrey, essa coisa exagerada, o Grinch desse filme é só um Grinch padrãozão, assim. É indiferente. Ele anda de cara fechado na rua, né? Exatamente. O filme nem aproveita esse vozeirão que o Benedict Cumberbatch tem, por exemplo. Cara, eu demorei tanto pra reconhecer que é ele, que ele tá tão inexpressivo nesse filme, assim. E tipo, é um Grinch que ele é malvado, mas pelo no mútil, sabe? O filme não abraça a coisa... A maldade dele é tipo, a mulher quer pegar um pote no supermercado, vou colocar mais alto, hein? Ele chuta o cachorro, pede desculpa pra ele, tipo, assim, né? Assim, tipo... Não, acho que nem chuta, né? Ele fala mais alto o cachorro, né? Fala, isso mesmo, ele pede desculpa pro Max porque foi grosso. Foi grosso com ele. Não, no filme do Chuck Jones ele chuta o cachorro, sabe? É um Grinch mais, sei lá, é um Grinch mais higienizado, sabe? Parece o Grinch do Quebrando o Tabu, né? No fim das contas, é meio que isso, assim. É tipo, o Grinch é essa obra consideravelmente problemática, assim, de outros tempos, né? Então a gente vai revisitar e aí, tipo, a gente tem que manter o que é o personagem. O que é o personagem? É que ele é mau. Então ele vai ser mau, mas naquela. Mas tipo, né? Problemático. Sim, tem uma coisa atual, assim, de que não pode ninguém ser mal também, né? Tipo, não tô dizendo isso pela chave do nossa, no meu tempo era melhor, ou algo assim. Mas hoje em dia tem meio que essa coisa de comercial, assim, de você não pode ter uma personagem que é simplesmente mal, sem motivo e tal. Daí eu até comentei com o David ontem que a Illumination, eu perguntei pra ele, né, se ele achava que era meio que a Marvel Studios das animações. E eu acho que é assim, que é isso, assim, aquela coisa formatinho, 2 piadas por minuto, um roteiro meio blasé, assim, e nada visualmente que vá fugir muito visualmente. É igual todos os filmes da Illumination, né? É igual todos os filmes da Nossa, da Illumination, aquele colorido que não serve pra nada. A Cindy Lou nesse filme, que eu acho até legal, no primeiro ela é simplesmente fofinha, ela era um personagem uma criança meio esquisitinha que não tem perna, né, no filme do Chuck Jones. E daí no segundo ela até tem uma complexificação que eu acho que funciona, que ela é meio... um dilema, né? Ela é meio tipo a criança esperta. Ela é o coração do Grinch, né, no segundo. A criança esperta, questionadora. E daí, nesse novo, ela é tipo qualquer personagem das filhas lá do Gru no meu malvado favorito, assim, que tipo, a graça é que ela é fofinha. É todo esquema, cara. A graça é que ela é fofinha e tem olhos grandes, né? Tipo, nossa, é isso, né? É esquema. Até o drama que colocam lá pra mãe dela é esquema, cara, assim, sabe? Tipo, a minha mãe trabalha de dia e de noite ela cuida da gente, meu Deus, assim, sabe? Tudo segue uma regrinha muito... Cara, por exemplo, esse negócio que você falou de explicar o Grinch, né?
a explicação dura uma cena de não sei quanto tempo, que é tipo, ele ficou sozinho no orfanato enquanto o pessoal tava comendo no Natal, por isso que eu não gosto de Natal. E sabe o que é foda? Tipo, beleza, hoje em dia você... Acho que muito por conta do formato, né? Hoje em dia as coisas são pensadas pra serem maiores, né? E você sabe que a longo prazo você tem uma personalidade unidimensional, não vai funcionar tanto. Mas eu acho que, por exemplo, o filme de 2000 já faz isso, né? De contextualizar o Grinch enquanto um personagem mais complexo, que é fruto de trauma e tal. E esse, tipo assim, só que, tipo, além de fazer numa cena só, né? Uma cena que é tipo, ok, a construção visual dela não tem nada que fica com você, sabe? Enquanto, sei lá, por exemplo, no filme dos anos 2000, pelo menos tem, tipo, o jeito que as crianças falam mal da barba dele, aí, tipo, ele se corta todo pra fazer a barba. Ele ganha a barba dele. E depois isso volta, né? Ele ganha um gilet. Isso, ele ganha um barbeador. Então, até isso, né? Tipo, é uma coisa que é... O filme dos anos 2000 nem é uma obra-prima, nem nada do tipo, mas ele é narrativamente melhor resolvido. Não, e né? tem aquele... No ano 2000, como você tá falando, toda essa coisa da origem do Grinch, isso é desenvolvido durante o filme, e isso perpassa o filme, né? Quase assim, digo, quase fez uma investigação estilo, tipo, o Cidadão Kane, né? O Roseball, assim, né? No segundo filme, né? Comparação. Mas é meio isso, né? Porque é tipo, vamos descobrir a origem por trás do monstro, né? Assim, tipo, uma coisa dessa, assim, sabe? Então, uma coisa que tá na articulação do filme. Nesse aqui, é tipo, precisa ter uma explicação, uma ceninha, uma explicação esquemática, assim. Foi nada, e eles assim, inventam sabe? umas coisas assim, assim, longe de mim ser a pessoa que diz, nossa, não precisava inventar personagem porque o livro é isso. Mas eles trazem umas coisas assim que, pô, tem aquele cara que ele não gosta, que é um cara barbudo, que tem uma casa super bem decorada e tal, que ele tem um bulldog. Tipo, do nada eles criam esse personagem pro Grinch odiar, que vai de lugar nenhum pra lugar nenhum. E daí vira tipo uma super, sei lá, trama no filme. Parece que ele realmente tá buscando, assim, meio que encher linguiça mesmo, assim, porque ele não sabe o que fazer pra preencher esses 80 minutos, né? Sketches, né? São sketches. Isso. Né? E daí tem a trama da Cindy Lou, vira uma coisa meio batutinhas, assim, com os amigos dela. Vai batutinha. E daí tem o rolê da rena, porque tem que ter outro bichinho. Daí tem a rena, daí... Nossa senhora. E no final não serve pra nada, né? Porque ela, tipo, encontra a família e vai viver com a família, porque no final uma coisa meio que essencial da história do Grinch, do texto e tal, é que ele olha o cachorro e coloca um chifre no cachorro pro cachorro ser a rena, né? Essa é uma piada do livro, né? Que tem em todos os filmes. E daí, tipo, surge a rena, daí é uma coisa meio, realmente, sei lá, não... É pra ser tipo, olha só, ele empatizou com esse animal que tem uma família, e no final vai ser sobre família, entendeu? É tipo isso. Só que mal desenvolvido, né? Você percebe o que era pra ter sido feito, assim. É o Grinch PSDB, né? Nem lá nem cá, né? Chuchu. Grinch PSDB. Fica no meio do caminho, né? Pior que é. E qual partido é o perfeito do Jeffrey Tambor no ano 2000? Será que ele é republicano ou ele Porra, PMDB, novo, deve ser certeza. PMDB, alguma coisa assim, tipo... Ele é muito PMDB. Alguma assim. coisa assim. Inclusive, a Kingland lembra muito Joinville, que é onde eu moro. Oligarquias. O frio deve ser igual. Não é tão frio, né? Bem calor aqui até, mas... Um povo meio... que parece que viveu numa vila, não na maior cidade do estado. Nossa, velho estado, assim, né? Mas eu acho que é isso, cara. Não é um filme... Assim, pra mim, eu tive a sensação... Uma vez quando eu era criança, eu fui numa farmácia e na farmácia tinha um VHS dos Ursinhos Carinhosos. E aí era baratinho. Aí a gente comprou esse VHS dos Ursinhos Carinhosos, que era um compilado de episódio. E aí esses filmes da Illumination, eles me lembram uma coisa tipo... Esses desenhos que você tá vendo com a sua prima, enquanto você tá ou sua prima pequena, sua sobrinha, sua filha, irmão, o que seja... Quando você tá no celular, sabe? Assim. É uma coisa totalmente... Ratatouille. Parece que não existe. Exato. Parece que não tem um prazer na feitura da coisa, sabe? Assim, um interesse genuíno de como aquele filme é feito, sabe? Parece que são só estímulos jogados pra prender a atenção da criança por um tempinho, mas só isso, e depois ela dilui totalmente isso, sabe? Então, sei lá, no meu malvado favorito fica os Minions, que são partes esquemáticas do filme. E só isso, porque o filme como um todo é um nada, é um vazio. Parece meio isso, sabe? Pra você ver, é realmente o MCU, assim, das animações, né? Porque é um negócio comercial, vazio, que vai de nada a lugar nenhum.
E é isso, né? Tipo, você esquece depois que você acabou Não de ver aquele exatamente negócio. irrita, E mas os- também não causa nenhuma até o coisa de- mais positiva, né? O design dos Ken, né? Eles simplesmente parecem pessoas normais, como qualquer animação, né? Pessoas Eles não têm normais. nada de especial também. Sim. Eles parecem pessoas normais das animações da Illumination, né? Que é o mesmo formatinho de cabeça do meu avado favorito e tal. A moça que acende a árvore, ela me lembra um pouco a Sigourney Weaver, não sei explicar. Ai. Mas é foda, porque, por exemplo, você pega essas animações da Illumination, né? Tipo, elas são eu tava até conversando com o Vincent outro dia, né? Essa dicotomia, tipo, simplista e automática, às vezes, que tem, tipo, o filme é escuro, ele é ruim, o filme é colorido, ele é bom, sabe? Por exemplo, os filmes da Illumination, ele tem muita cor, mas eles não fazem nada com essa cor, né? É uma cor genérica. Né? Parece um que colorido genérico é também, uma fotografia de animação que segue toda a cartilha à risca, né? Então tem os exato. contrastes, a iluminação, as cores, a paleta de cores que vai ter esse contraste entre cores também. Então é uma coisa muito... Mas só uma coisa que eu queria falar desse filme, que também é uma coisa que eu acho que é meio... Não sei se eu desgostei, se eu achei irritante, o que eu achei, que é uma coisa típica da Illumination também. A possibilidade de ter gostado não apareceu, né? Foi só isso que eu vi. Mas é que é aquela coisa do Grinch ser meio... não sei se é uma coisa meio super-herói, que é o alvo disso, assim, que é a coisa do meio inspetor bugiganga dele, assim. Então tudo é meio que perde uma coisa de magia, assim, e vira uma coisa meio de gadgets. Então... sim. Sim, é foda. Quando ele vai roubar, tem 1000 maquininhas e não sei o que, a escada que serve sozinha, e o imã, a bengala que é o imã, as coisas assim, né? Tem muita coisa que eu acho que eu sinto nesse filme da Illumination, que é tipo assim, eu acho que toda animação, ela tá fadada a toda animação estadunidense, né? Ela tá fadada a tá preso a convenções mercadológicas, né? Então, por exemplo, os Aranhas Versus cada vez mais vai ter Homem-Aranha, porque você vende bonecos e tal. Mas, geralmente, as animações da Pixar, né? O próprio Aranha Versus que eu comentei mais cedo, eles conseguem, tipo, mesclar isso com alguma coisa da narrativa, né? Então, por exemplo, vai ter o Homem-Aranha Punk, mas o Homem-Aranha Punk, ele é um personagem ativo na trama, entendeu? Ele não é só tipo um boneco pra você comprar. Exatamente. E o da Illumination, como eles são filmes muito vazios, eles só precisam que isso esteja em tela, né? E é aquele negócio que aparece em tela e você, é isso aí, vai levar alguma coisa? Aí não, nunca leva nada, sabe? Não tem um elo emocional com o personagem, não tem um elo emocional com o espectador, mas você precisa saber que tá lá pra você comprar o Grinch que vem com o sapato que faz tal coisa. Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra reclamar do filme da Illumination? Qual é o seu filme favorito da Illumination, David? Acho que o Lorax. Agora eu pergunto, quantos anos faz que eu vi esse filme? Porque isso talvez esteja influenciando muito o meu julgamento. Não sei. Mas geralmente eu acho, tipo, todos de medíocres, assim, pra ruim. Inclusive, por isso que eu não entendi o terraplanismo que foi o Super Mario esse ano, né? Que quase foi a maior bilheteria do ano. Eu tô pra ver, mas eu tô muito também. querendo não ver, assim. Mas tá aqui pra eu assistir. O Grinch hoje tava assim. Então, sei lá, talvez dê tempo de ver antes do fim. Mas aquele do porquinho não é legal, aquele eu queria ver, mas nunca vi. Qual do porquinho? O do Sing, que é tipo... Qual é o seu talento com animais, né? Na Illumination. A outra característica péssima desse filme da Illumination, assim, só pra encerrar de vez, é o jeito que eles usam constantemente música pop só por usar, sabe? Tipo, o Grinch tá lá no piano, ele tá tocando All By Myself, sabe? Tipo, sempre aparece. E o que me incomoda é que esses filmes, eles sempre, tipo, tentam se camuflar na lógica de não, é um filme com coisas medíocres porque é um filme de criança. Mas aí, tipo, todas essas piadas e referências são pra um público claramente mais velho, sabe? Tipo, ele tá tocando All By Myself, assim, não tem uma criança que vai, nossa, ele tá tocando All By Myself, sabe? Não é uma música que esteja tão em alta a esse ponto. E aquela ideia idiota que o executivo acha que tem que ter num filme infantil. Né? E até as músicas do Despertador, né? Toca o Despertador, começa a tocar a rádio, daí tem tipo um medley de músicas de Natal, assim. É bem triste mesmo, assim, bem fraco. E no final ele quer comer a mãe da menina, né? Sim. Cara, foi meio triste a gente ter falado desse filme, né? Porque no especial de Natal do ano passado a gente comentou sobre os filmes o especial do Charlie Brown, assim, e apesar do papo ser meio triste, né, porque eram ateus comentando um filme de Natal,
A mãe de um dos participantes, a avó de um dos participantes tinha morrido no Natal, né? Apesar do papo estar nesse nível, surpreendentemente, o assunto era mais interessante do que, tipo, esse filme da Illumination, né? Uma coisa assim. Foi. Mas a gente trouxe boas comparações aí entre os três. Sim, ele enfatizou bem porque o do Ron Howard é bom, porque que o de 60 é uma obra-prima e porque o livro é um clássico, né? Sendo um lixo, assim. É sempre bom ter um assim, pra balancear as coisas. Diferentes abordagens, né? Sim. Vocês já viram outra animação de Grinch que eu vi que tem a do Chuck Jones, que é meio que o Grinch no Halloween, uma coisa assim. Eu até fiquei curioso pra ver depois que eu vi essas. Não vi não. Vai ser curta também. Curioso, né? Pô, Grinch no Halloween, né? A gente comenta ela no especial de Halloween que a gente fizer ano que vem. Ano que vem vocês têm que falar dos filmes do O Expresso Polar e o outro lado. Isso aí. Cara, esse sempre foi pauta, porque, ó, você sabe, né? Robert Zemeckis aí é o cara, o diretor de quem eu mais produzi conteúdo, né? Aka Podcast na história. Boa parte deles no Sábado Sem Legenda. Mas vai ficar pro futuro. Tem o lado do Beowulf também. Sim, então, talvez uma animografia Robert Zemeckis, você já comentou. Boa. Você aí botaria Marte Precisa de Mães? Só será comentado quando rolar, vocês irão descobrir. Olha aí. Mas para encerrar o programa, né, e num clima mais alto assim, diga aí, Vincent, como foi sua experiência, você como especialista em Natal, né, grande entusiasta de Natal, vendo o Grinch no mês do Natal, né, conhecendo essa história natalina pela primeira vez. Cara, foi bem curioso mesmo, porque era daquelas falhas minhas como entusiasta de Natal, não conhecer nada do Grinch especificamente para além de ver passando numa TV, num filme de Natal, né? E meio que confirmou tudo que eu imaginava desses filmes, assim, que a animação não era grande coisa, na verdade a animação é pior do que eu imaginei que ia ser, mas a animação de Chuck Jones é uma obra-prima, como eu imaginava que ia ser, eu só pensava que era mais longa, mas é realmente incrível mesmo. E o filme do Ron Howard é um filme do Ron Howard acertando, assim, né, que não é nada demais e tal. Mas é curioso, assim, foi legal ter conhecido o livro e a música, principalmente. Eu gostei muito da música, que além de filmes e livros, eu gosto muito de músicas de Natal também. No Spotify tem uma playlist minha chamada O Melhor Natal que a gente vai ter esse ano, que tem 7 horas de música de Natal. E essa música do Mr. Grinch, descobri várias versões. Uma delas com a Amy Mann aí, que faz a música de Magnolia, né, do filme. Nossa! Foda. Diego, Porra. ela tem um álbum de Natal incrível, veja. Ouça, né? Que incrível, cara. Muito foda. Eu amo a Mimi. Eu amo a Mimi. Foi muito legal. Muito porque eu E conheci ela você, Magnolia. Diego, como foi rever o Grinch aí no Natal desse ano? Foi ótimo, né, cara? Porque o filme do Jack Nicholson eu já tinha visto ele há muito tempo atrás, então foi ótimo revê-lo e ver que ele é uma preciosidade mesmo. O filme do Grinch do Jim Carrey, cara, foi aquela experiência que quando você tem a impressão de um filme que você viu há muito tempo atrás, ela se confirma. Então é o que o Vincent falou, a mesma coisa, um filme legal, com seus problemas e coisas ruins, sabe? Um filme bacana que o Howard fez, mas nada demais. E o da Illumination é um filme que eu nunca veria se não fosse por esse podcast, sabe? Então, bom ver um filme ruim, assim, medíocre, pra dar um fraquinho, pra dar uma balanceada, sabe? Dos filmes que a gente vê, sabe? Então, basicamente foi isso. Sempre bom tá... E o Grinch, cara, assim, por mais que tenha rendido essas adaptações de níveis de qualidade diversos, eu acho que, cara, é uma história tão... que resume tanto o que é um Natal, que sempre que você vai ver qualquer versão... atemporal, que você vai ver qualquer versão dela nessa época, né? Se diz muito sobre o que é esse momento, sabe? Então você se sente que você tá vendo ele no momento certo, da época certa e tudo certo, sabe, cara? Que retoma um pouco, né? Aquele momento que eu vi o Grinch no cinema lá nos anos 2000, quando eu tinha não sei quantos anos. Perfeito. Cara, pra mim foi uma experiência gostosa até eu chegar no filme da Illumination, assim. Tinha uma época da minha vida que eu sempre vi o Grinch, assim, temporada de Natal, né? Mas fazia uns bons 4, 5 anos que eu não fazia isso. O filme do Ron Howard, né? No caso, a animação eu só fui ver, a do Chuck Jones, né? Eu só fui ver recentemente. E eu vou falar que, assim, eu quase quis cancelar esse podcast por causa dessa animação da Illumination, assim, eu tirar ela da pauta, mas o Vincent já tinha visto, eu não queria, tipo, fazer o cara de trouxa, tipo, vê aí que ninguém mais vai ver, otário. Eu achei que seria injusto, então eu fiz questão de ver ela, mas provavelmente foi um dos piores filmes que eu vi esse ano. Eu odeio, hoje em dia eu tenho não quero usar a palavra ranço, assim, mas eu tenho um nojo, assim, que as coisas são muito mercadológicas de maneira pobre, sabe? Que me incomoda, assim. Então é isso.
Mas as outras versões, né? Será que o livro. Scorsese acha The Illumination? Né? Eu vou perguntar pra ele, né? Mas é isso, assim. Esse foi o especial de Natal desse ano do Pinguim Dançarino. Esperamos vocês pro especial de Natal do ano que vem, assim. Muito bom. Variamos o convidado aí de novo, né? Ano passado foi a Deb, dessa vez foi o Vincent. Ano que vem, quem sabe, talvez os dois juntos, né? A gente pega alguma coisa de Natal muito religiosa e coloca 4 ateus pra conversar sobre. Nossa interessante. Mas é isso, lembrando que as redes sociais do Vincent e do Diego vão estar link na descrição, o podcast dos dois também, que é o Sábado Sem Legenda, assim como o canal do Diego e a página do Coquetel Kuleshov, que é onde o Vincent posta críticas aí sobre filmes e dicas diárias. Então é isso, até semana que vem pro próximo episódio. Até semana que vem. A gente vai entrar em recesso, então até janeiro. Feliz Natal.